a quem será tomado conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Os irmãos sentem, por favor. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor concedeu a mim e a cada um de vocês que está aqui na casa do Senhor nesta noite maravilhosa. Aleluia, um culto abençoado. Aleluia. O Senhor já se faz presente em nosso meio. Também agradecemos a Deus pelos irmãos que fizeram a viagem em paz, de ida, daqui a pouco estarão retornando para o nosso meio. Aleluia, para o próximo ano que se inicia. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão ausentes, viajando, os que estão em Campo Grande também, com outra situação. O Senhor abençoe grandemente cada um. Aleluia e glória a Deus. Irmãos, o livro de Romanos, glória a Deus, ele é conhecido e ele tem até uma pessoa aqui no Brasil, um grande pregador chamado Hernandes, que diz que é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Aleluia e glória a Deus. Eu não acho muito bom a gente colocar um livro maior do que outro, aleluias, mas para quem quer conhecer o Evangelho realmente, Romanos, ele simplifica de uma maneira tão grande, que foi escrito pelo apóstolo, que tinha a função de ensinar nós que não somos judeus. Aleluias e glória a Deus. E se eu pudesse fazer uma introdução dos 4 primeiros capítulos, eu só iria resumir os tópicos desse momento aqui. É um livro com 16 capítulos. Não temos tempo nem conhecimento para falar todos os capítulos nessa noite aqui. Mas ele começa no capítulo 1, uma grande saudação, aleluia, cheia de amor para aquele povo de Roma ali, aquela clássica saudação, graça e paz do Senhor Jesus, aleluia. E Paulo tem uma característica, irmãos, ele já estava orando pela igreja de Roma muito antes de visitar aquela igreja. E muitas vezes não oramos pelos irmãos que cultuam conosco. E o servo do Senhor já orava por irmãos que ele deveria conhecer. Também aleluia, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Por quê? Porque até aquele momento ali, irmãos, da vinda do Senhor Jesus Cristo, a nação de Israel tinha intimidade com o Deus vivo e poderoso. E aí, a partir de Cristo, vem o Novo Testamento, a nova aliança. A palavra de Deus era proclamada, esparramado aos 4 cantos desse mundo. Aleluias e glória a Deus. Também fala sobre pecado e condenação. Irmãos, os mesmos problemas que temos hoje já tinham no passado. Paulo descreve aqui uma série de pecados que o povo cometia, sabia que era errado e fazia o errado. Era idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda e homossexualismo e por aí vai. Sabiam que ia para o inferno, mas não dava crédito à palavra do Senhor. E é o mesmo que acontece nos dias de hoje. Aleluias e glória a Deus. E no capítulo 2, se eu pudesse trazer um tópico para nós só relembrar aqui, ou para saber, é a imparcialidade de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele é todo poderoso. E Paulo, nesse momento aqui da história, irmãos, ele cita como judeu, que se achava superior aos que não eram judeus. E aqui ele mostra que com Deus não tem essa. É judeu, não é judeu. Diante de Deus é o mesmo nível agora, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E o capítulo 13 de Romanos, a nível de curiosidade, foi o capítulo do livro que mais me ajudou a entender a palavra do Senhor. Por quê? Porque o capítulo 3 ele fala que não tinha ninguém correto. Deus olhou lá de cima, seres minúsculos que somos nós, milho e formigas, eu posso dizer assim, e se achamos grandes, mas não somos nada. Aleluias. E Deus olha de cima para baixo e não vê um perfeito. Não tem um que não tem pecado. Uns são ligeiros para derramar sangue, outros para fazer confusão, outros para isso, outros para aquilo. Então ninguém tem amor, ninguém faz tudo correto. Não tem um perfeito. Então Deus olhando de lá e falou: não tem um sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Aleluias. Mas traz uma saída. Aleluias, que nós seremos absolvidos, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias e glória a Deus. E aí, irmãos, entrando no capítulo 4, que nós vemos aqui alguns versículos. O capítulo 4, aleluias, ele fala de justificação, de absolvição pela fé.
Aleluias e glória a Deus. E Paulo citou quem? Abraão. E ele diz aqui: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi absolvido pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Resumindo, irmãos, desde o começo, quando lá em Gênesis, Deus chama Abraão para sair de Ur para uma terra prometida que ele deu para aquele homem ali. Aleluia, foi pela promessa, não foi pelas obras. O povo judeu pensava que Abraão era perfeito, que Abraão não teve erro nenhum e Deus selecionou ele. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que foi pela fé. Então não é que ele guardou a lei, é porque ele exerceu a fé dele. Ele creu em Deus e Deus o honrou. Aleluia. Versículo 3: pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, Abraão ele creu em Deus, e isso foi imputado, foi atribuído como justiça. E Paulo ele faz um sermão para o povo de Roma e para nós também, um sermão totalmente bíblico. Vai usando as Escrituras para fazer o sermão dele e ensinar o povo. Aleluias e glória a Deus. Então aqui ele citou Gênesis 15:6, que diz que Abraão creu em Deus, e Deus o honrou, Deus o imputou essa justiça para ele. Aleluias e glória a Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Irmãos, os versículos 5 e 6 aqui de Romanos 4, eles estão falando uma diferença que existe aí. Aleluia. Salário e graça é diferente. Salário é eu trabalhar para você e receber o dinheiro, o valor por algo que eu fiz para você. Glória você a Deus. Graça não, irmãos. Graça é de graça. É bênção de Deus para nossas vidas. Assim como fé e obras também é diferente. Então seremos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não é pelas obras que fazemos, pelas boas ações, pelas boas caridades. Então vou parar de fazer boa ação? Não, de maneira nenhuma. Boas ações, caridade, amor é o fruto de quem já é da família de Jesus Cristo. Aleluias e glória a Deus. Então Abraão, irmãos, ele foi pecador, sim, não era perfeito, mas ele depositou a sua fé totalmente no Senhor Jesus Cristo. Tem um grande pregador, acho que os irmãos já viram alguma vez, chamado Billy Graham. Ele falou em um vídeo dele, no fim da carreira, antes de morrer, e pregou para multidões, e milhares de pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo nos sermões que ele trazia. Aleluias. Leu a Bíblia várias vezes, e ele estava indo para o céu, mas não porque ele fez tudo isso. Da mesma forma que aquele malfeitor na cruz se arrependeu no último momento ali, foi da mesma forma que o Billy Graham conseguiu sua salvação, crendo no Senhor Jesus Cristo e indo para o céu em encontro do Senhor. Aleluia! 4, 6 a 8, glória a Deus. Paulo cita o exemplo de Davi. Davi, glória a Deus, é o maior rei de Israel até os dias de hoje. Rei que eu falo, rei humano, tirando o Senhor Jesus Cristo, é claro. E Davi é o maior rei, o mais aclamado até os dias de hoje. E Davi, Paulo usou o versículo do Salmo 32. O que Davi disse ali? Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Irmãos, o que Davi está dizendo aqui? Davi, a gente conhece muito a história dele. Teve um pecado terrível, uma mulher que foi trágico, teve consequências muito grandes para ele e sua família, perdeu vários filhos depois do adultério aí, pagou um preço muito alto. E o que ele fala aqui, irmãos, é que é feliz aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O erro que eu cometo, ele não é apagado, ele traz consequências sim. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, que nos liberta do pecado, que nos apresenta diante do Pai com a ficha limpa, com o nome escrito no livro da vida. E ele continua: bem-aventurado, quer dizer, feliz, o homem, a mulher, a quem o Senhor não imputa o pecado. Por quê, irmãos? Se fosse ter uma balança, fiz coisa boa, fiz coisa errada, é claro que ninguém seria salvo. Como que eu poderia conseguir a salvação? Tanto mal que faço, falando mal do próximo, atrapalhando meu colega de serviço, tirando a vida de outra pessoa, furtando o comerciante. Eu não conseguiria ter salvação pelas minhas obras, não tem mais jeito. Fiz muita coisa errada.
Mas o Senhor, Ele oferece perdão através de um coração arrependido, sincero, diante do Senhor Jesus. Estou caminhando no capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz: vem, pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como ele foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Glória a Deus! Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Irmãos, isso aqui parece confuso, vou simplificar. Paulo, ele também tinha que ensinar muitas vezes o povo judeu ali. E o povo judeu tinha uma coisa com circuncisão, que era o selo, o sinal que Deus deu para aquele povo. E Paulo aqui faz uma pergunta, e ele traz a resposta. E ele diz: Abraão, ele foi escolhido por Deus antes, na posição de ímpio, de pecador ainda. Então não precisava ter circuncisão. Então Deus chamou ele na posição de ímpio. E o mesmo Deus que chamou ele também oferece a graça para outras pessoas. Eita glória! Paulo entendeu esse povo judeu, o povo exaltado, esses mestres aí, pondo para baixo, diminuindo, puxando a bola deles, e colocando Cristo Jesus como Salvador. Aleluias e glória a Deus. Versículo 11: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Glória Então, a Jesus! resumindo, Aleluia! a promessa de Deus é pela graça. Se a promessa fosse pela lei, ninguém conseguiria. A lei do povo judeu, a lei que Deus deu, tinha 613 preceitos. Nem Abraão, nem ninguém conseguiria ser 100%. Mesmo que existisse um mestre, alguém graduado, que fosse uma pessoa 99%, ele não chegaria ao 100%. Então Aleluia! seria agradar a Deus 100%. Só o mestre Senhor Jesus conseguiu viver sem pecado. Aleluia, glória a Deus. Versículo 12 diz: que fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas daqueles que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Aleluia e glória a Deus. Paulo está só simplificando, irmãos, que foi pela fé, não foi pela lei. Então a justiça de Deus vem pela fé. É isso que ele está explicando para nós aqui. E tanto judeus como não judeus podem, devem andar na mesma fé que teve Abraão, nas mesmas pisadas, nos mesmos passos de Abraão. Aleluia! Nosso pai na fé. Glória a Deus e amém. Glória a Deus, aleluia. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então aqui ele só está simplificando o que nós estamos falando aqui. Glória a Deus, que é pela fé, e é pela fé que recebemos a graça do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Os versículos que lemos agora há pouco, irmãos, como está escrito: por pai de muitas nações que constituí, perante aquele no qual ele creu. Em quem ele creu? No Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Irmãos, Deus tem essa característica de chamar coisas que não são, coisas fracas, desprezíveis, pessoas que pensam que é pequeno, pessoa que não é nada. E Deus chama como se já fosse. Deus olha para a pessoa hoje e já sabe o que ela será lá na frente. Aleluia. Hoje no culto aqui, a própria pastora estava com uma ideia muito interessante de fazer um antes e depois de um irmão. Ela já crendo no Senhor Jesus, aquele irmão que estava para baixo hoje, desacreditado, andando desalinhado na vida, que ele pode ser uma bênção nas mãos do Senhor e vai ser. E nós temos também que é possível. Glória a Deus. Glória a Deus, porque para Deus nada é impossível. Se nós olharmos pela Escritura aqui, Abraão foi um grande exemplo. O próprio apóstolo Paulo, escritor desse livro aqui, quem que era Paulo? Um homem muito letrado, muito estudado, perseguidor de cristãos, assassino, maldade no coração, querendo matar pessoas, pensando que agradar a Deus. E aí, quando ele tem encontro com o servo do Senhor Ananias, que Deus tira a visão dele, o Senhor Jesus, Ananias questiona o Senhor, fala: mas Senhor, tem certeza que esse homem aí, esse homem malvado, tem feito coisas bárbaras em Jerusalém? E o Senhor fala: sim, é esse mesmo. Ele é um vaso escolhido para mim.
para dar o nome diante dos gentios, os filhos de Israel, por todas as nações. E ele vai padecer muito por meu nome. E assim aconteceu, aleluias, e Paulo foi o que foi, um servo que trabalhou muito para o Senhor. Os irmãos lembram também de Samuel, glória a Deus, uma criança, aleluias, e Deus chamou ele não sendo nada, mas Deus já sabia o que ele seria. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, aleluias, glória a Deus. O próprio Jeremias se sentiu pequeno, se sentiu uma criança, incapaz de trabalhar na obra do Senhor. O Senhor disse que para Jeremias: não fala que você é uma criança. Onde eu mandar você fala, onde eu mandar você falar, você fala. Desde o ventre de sua mãe te conheci, desde o ventre eu te santifiquei, chamei por teu nome e te separei por profeta. Aleluias e glória a Deus. Então, irmãos, Deus ele tem essa capacidade de chamar coisas que não são, coisas pequenas, como se já fossem. Assim como ele fez comigo, aleluias, e possivelmente com os irmãos também aqui. Deus chamou nós em outro momento que não éramos nada, estávamos perdidos, distante dos caminhos do Senhor. E o Senhor nos olhou e falou: é esse aí que vai trabalhar para mim. É esse que vai ser o meu pastor da igreja tal. É esse que vai ser o meu porteiro. Essa é a minha cantora na minha obra. Eita, E glória! eu poderia rir, glória a Deus, desacreditar de nós. Com certeza, quando Abraão recebeu a promessa, muitos zombaram dele. Um homem já de idade avançada, 75 anos, e Deus fez a promessa para o servo. E a promessa começa a demorar, passa 25 anos para se cumprir. Quantas pessoas que estavam perto de Abraão, com certeza, colocaram ele para baixo, dizendo que a promessa não iria se cumprir. E Abraão fez o quê? Creu no Senhor, fortaleceu-se, dando glória a Deus. E depois de tanto tempo, de tanta luta, o filho vem, o filho da promessa. E aí Deus faz mais um teste para ele, fala: agora sacrifica esse menino. Aleluia e glória a Deus. Aleluia, Deus. Vamos caminhar aqui por qual minha esperança? Creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Irmãos, é o que nós estamos falando. Abraão, quase 100 anos. O vigor físico dele com certeza estava fraco. A sua esposa Sara também já idosa, o ventre já amortecido. Impossível ser mãe. Humanamente, missão impossível, mas para Deus, nada é impossível. E a Bíblia fala, irmãos, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. O próprio Senhor fortaleceu ele. Como fortaleceu? Abraão dava glória a Deus. Aleluias e glória a Deus. E Abraão estava certíssimo de que o que o Senhor tinha prometido para ele, o Senhor era poderoso para cumprir. Então, irmãos, se o Senhor prometeu algo, Ele é poderoso para cumprir. E então, irmãos, isso foi imputado, quer dizer, atribuído a Abraão como justiça. O Senhor honrou ele. E toda a escritura, irmãos, que nós lemos, ela é proveitosa, porque ela relata o que aconteceu no passado e ela se aplica muito bem aos dias de hoje. Aleluias e glória a Deus. Então, as experiências de Abraão, elas são importantes para nós. Muitas vezes são por lutas tão pequenas, glória a Deus, e já nos consideramos injustiçados, sofredores, e não passamos 1/10 parte do que esse homem aqui passou, esperando a promessa de Deus na sua vida. Versículo 25, para nós encerrarmos aqui, diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluias e glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele foi entregue por nossos pecados, por nossas ofensas. Nós vamos fazer aqui uma pesquisa, um bate-papo, glória a Deus. Quem entregou o Senhor Jesus Cristo? Uns iriam dizer, foi Judas. Outros iriam dizer, foi o Pilatos, o governador. Outros, foi o Sinédrio judaico, aqueles mestres da lei. E aí alguém mais entendido falaria, foi Satanás que arrebentou tudo. Mas na verdade foi um plano do próprio Deus. O inimigo pensou que teve sucesso e não teve. E o Senhor Jesus, glória a Deus, fez o sacrifício vivo que nos libertou de todo pecado. Está confirmado em Isaías 53:11, que diz: Ele terá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento.
O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, eu finalizo dizendo da mesma forma, glória a Deus, que nós somos pequenos, desprezíveis, e o Senhor nos chamou para a obra dele, glória a Deus. Ele vai continuar chamando mais pessoas nesse próximo ano, eu tenho certeza. Pessoas que pensam que são fracas, desprezíveis, pessoas que pensam que não são nada, que não são capazes. O Senhor vai continuar chamando. E muitas pessoas que são poderosas, ricas, aleluias, perdem a oportunidade, porque o coração está na prata, no ouro. Assim foi pregado comigo aqui na igreja, glória a Deus, que muitas pessoas estão com o coração preso naquilo que possuem e não se entregam para o Senhor verdadeiramente. Toda essa noite eu falo para a igreja, para se encorajar, para não temer. O Senhor fala em sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te seguro, te sustento com a destra da minha justiça. E ele fala: não preocupe o vosso coração, não se turbe, ele vai voltar. Ele foi, está pronto a morada, glória a Deus, e ele vai voltar para buscar esse povo maravilhoso aqui, para subir para onde ele está também. Aleluias e glória a Deus. O dia não falou ainda. Diz a Bíblia que nem os anjos sabem, unicamente o Pai. Então vamos vigiar, glória a Deus, porque não sabemos o dia e a hora. Uma coisa que sabemos, irmãos, que na época do dilúvio o povo estava despercebido. E a mesma coisa acontece hoje em dia, em 2024 para 2025. O povo comia, bebia, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que entraram na arca e não perceberam. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vida do Filho do Homem. No demais, irmãos, é isso. Fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Vamos fazer o pastor das palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Salve a igreja, a paz de Jesus, amém.